Boa noite. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta noite. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Deus esteja falando profundamente ao coração de cada um de nós, porque certamente quando Deus fala, o nosso ser, o nosso coração se cala para ouvir a voz do Todo-Poderoso, o maravilhoso Deus. Você que nos visita, seja especialmente bem-vindo, sinta-se em casa, volte muitas e outras vezes, que nós assim o desejamos, que essa família cada vez mais cresça para a glória de Deus. Amém? Convido você a baixar a sua cabeça, vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, nós queremos te glorificar, ó Pai, porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor é merecedor da nossa adoração, somente o Senhor merece a nossa dedicação, somente o Senhor merece as nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos entregar as nossas vidas no altar do dinheiro, do Deus do dinheiro, no altar do Deus do sucesso, mas nós queremos entregar as nossas vidas no Teu altar, Senhor, porque o Senhor é dono de toda a riqueza, ao Senhor pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória, por isso a Ti queremos dedicar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aceita o nosso louvor que nós traremos a Ti, ó Pai, que ele suba como aroma agradável a Ti, Senhor, mesmo saindo de lábios impuros, de corações imperfeitos e pecaminosos, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos restaure, para que possamos Te glorificar e Te adorar e Te servir da maneira como o Senhor merece. Em nome de Jesus, ó Pai, que em todos os instantes desse culto a nossa mente esteja completamente voltada para Ti, que não haja distrações, que a Tua posição, ó Pai, o Teu lugar não seja disputado com mais nada nesses momentos, ó Pai. Que o amanhã, que as preocupações do amanhã não venham tirar o nosso foco daquele a quem pertence o amanhã, daquele único que é, que era e que sempre há de ser o nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Eu convido você a ler comigo essa passagem que se encontra em 1 João, capítulo 4, de versos 7 a 10. Diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra. Suas tribulações, o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Você pode se perguntar, a Bíblia fala que Deus está do lado dos justos. O justo clama e Deus ouve o seu clamor, mas você pode se perguntar, a própria Bíblia nos diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer, ninguém que pudesse ser chamado de justo. Mas a Bíblia não é incompleta, ela mesma se explica. Quem são os justos? Aquele que tem o coração quebrantado, aquele que está sempre diante de Deus, clamando, pedindo por misericórdia, porque estes são os verdadeiros justificados. Amém? Eu convido você a já se colocar em pé. Nós vamos louvar ao nosso Deus, nós vamos clamar a Ele, que nessa noite nós possamos derramar as nossas vidas por completo no seu altar, porque só Ele merece que nós entreguemos por completo.
necessitar. Esse é o nosso desejo. Que o nosso coração viva por Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo a Ele, nos entregando a cada momento, a cada decisão, a cada sentimento. Que Jesus seja sempre o nosso foco. Nesse momento, nós temos a oportunidade de abaixar as nossas cabeças e, no contato mais íntimo com o nosso Senhor, clamar a Ele que isso seja verdade nas nossas vidas. Que nós, a cada dia mais, estejamos mais próximos dEle, a cada dia mais transformados por Ele, a cada dia mais nos desfazendo do velho homem, a cada dia mais quebrantado pelo seu maravilhoso, desconcertante amor e graça.
Precisamos de Ti, ó Pai. Isso é tão evidente para nós, ó Pai, porque diante de qualquer apuros que aparece em nossa vida, qualquer dificuldade, ó Pai, de imediato nós lembramos de Ti, ó Pai. Mas quão enganoso é o nosso coração por achar que é só nesses momentos é que nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti a todo instante, a cada segundo, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Pai, até mesmo para continuar a respirar, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Para termos o pão de cada dia, nós precisamos de Ti, ó Pai. Para continuar com o nosso coração batendo a cada instante, ó Pai. Tudo isso vem de Ti, ó Pai. O Senhor é o sustentador do universo. É somente pela Tua mão, ó Pai, que todas as coisas permanecem a funcionar de maneira harmônica, de maneira tão boa, tão correta, ó Pai. Mas, meu Deus, perdoa, Senhor, esse nosso egoísmo, ó Pai. Esse nosso ego tão grande, ó Pai, que faz nos acreditar que nós não precisamos sempre de Ti, que nós podemos dar conta do recado, que nós podemos tocar as nossas vidas, ó Pai, que os nossos planos são planos de sucesso, que nós temos o que é preciso para garantir o sucesso na nossa vida, para conseguirmos dar os próprios passos. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós precisamos e precisamos constantemente de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti, ó Pai, para nos mostrar o que é certo, o que é correto, nesse mundo tão cinzento, onde o mal se mistura com o bem, e que é cada vez mais difícil dizer o que é errado e o que é certo. O Senhor, somente o Senhor vem com a Tua palavra maravilhosa, a Tua palavra que é absoluta, que não tem meias verdades, que separa, junta de ossos, de carne, é capaz de separar o mal do bem, é capaz de nos mostrar aquilo que é correto e aquilo que é engano, que vem do inimigo, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai, para quando o Senhor nos mostra tudo isso, possamos nos arrepender de fato, possamos mudar de vida, ó Pai. Não é somente conhecer a verdade Tua, ó Pai, suficiente para nós, ó Pai. Nós precisamos de Ti para mudar o nosso coração, ó Pai. Para mudar, Senhor, não somente o entendimento, ó Pai, mas o coração, que o nosso coração esteja voltado para Ti. Precisamos de Ti, ó Pai, para dar-nos um coração que seja submisso a Ti, meu Pai. Quebranta, Senhor, esse nosso coração de pedra, tão difícil, Senhor, de ser moldado por Ti, ó Pai, porque nós queremos sempre deixar pequenas arestas que nós lapidamos, nós queremos sempre deixar construídos pequenas torres desse nosso castelo, Senhor. Mas o Senhor vem com a Tua palavra, ó Pai, e nos diz, nos mostra que nós precisamos voltar ao pó, precisamos retornar ao zero,
Precisamos que o Senhor quebre por completo este vaso, quebre por completo este castelo, esse projeto de castelo que tentamos construir em nossas vidas. Retorne ao pó, ao zero, para que o Senhor o construa de uma maneira definitiva, de uma maneira perfeita, Pai. Não é possível remendar aquilo que nós tentamos construir, ó Pai. Por isso nós queremos entregar completamente nas Tuas mãos, ó Pai. Precisamos cada dia mais de Ti, ó Pai. Vem, Senhor. Vem, toma o Teu lugar em nossas vidas, ó Pai. O Teu lugar de senhorio, de Senhor das nossas vidas. Vem comandar o meu viver, vem comandar a minha vida, a minha família. Que tudo esteja debaixo da Tua vontade, ó Pai. Que tudo seja de acordo com o Teu querer, ó Pai. Por mais diferente e mais oposto que seja ao meu querer, a minha vontade, que a Tua vontade prevaleça, que o Teu querer prevaleça, pois a Ti pertence, a Ti nós pertencemos, nós, povo Teu, resgatados por Ti, pelo Teu maravilhoso sangue. Em nome de Jesus, amém. Tem oportunidade nesse momento de trazê-los.
Senhor nosso Deus, grande e eterno Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos declarar hosana nas alturas, clamando a Ti, porque nós ansiamos pelo dia, pela hora em que o Filho do Homem virá como um trovão, como um raio, e toda a terra se colocará de joelhos diante dele, reconhecendo o seu senhorio, e lá estaremos nós para sermos resgatados pelo nosso Deus, não porque mereçamos, mas porque o sangue de Jesus uma vez nos lavou, nos purificou e nos justificou, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pelas ofertas, pelos dízimos trazidos aqui, ó Pai, porque isso é um sinal, ó Pai, um sinal visível do quanto o Senhor tem nos abençoado. Tudo vem de Ti, ó Pai, e se temos a Te oferecer é porque certamente o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, e certamente o Senhor não nos deixará faltar coisa alguma, porque Tu estás no controle. Nós queremos pedir em especial pelas crianças, ó Pai, na nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma delas, que o Senhor esteja revestindo de bênção, de graça, de poder a vida de cada uma delas, para que jamais elas se desviem dos Teus caminhos, para que nós, familiares, pais, nós, comunidade, igreja, possamos ser instrumentos Teus, meu querido Deus, para manter essas crianças debaixo da Tua graça, ó Pai, para mantermos essas crianças próximos, sempre próximos do Teu amor, ó Pai, e que nós aprendamos com ela, ó Pai, que nós aprendamos com a sinceridade do seu coração, ó Pai, e com o seu senso de dependência, ó Pai, que nós sejamos como estas crianças, que sabem que precisam dos seus pais, que sabem que precisam de um adulto para tudo, que nós reconheçamos que precisamos de Ti em todo momento. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Queria chamar aqui à frente o nosso irmão seminarista Beto, que vai nos trazer a mensagem dessa noite. Que Deus esteja usando a sua vida, que Deus esteja abençoando o seu ministério todos os dias, que Deus lhe use para falar aos nossos corações. Graça e a paz, irmãos. É bom estar aqui novamente, compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. Eu separei um tema
para a gente estar trabalhando, que já vinha há algum tempo me incomodando. Em alguns momentos de estudo no seminário, e até mesmo na caminhada como cristão, eu tenho pensado muito nisso, e o tema que a gente vai trabalhar hoje é: Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração quebrantado. O que é quebrantar perante ao Senhor? Nós iremos trabalhar aqui, no nosso sermão hoje, o Salmo 51, Salmos de confissão de Davi, de arrependimento. Hoje pela manhã nós estudamos na escola dominical sobre Davi, já deu para dar uma refrescada na memória, como que foi a história dele, o que ele fez de errado para com Deus, mas nós iremos olhar aqui não só na questão de ele ter errado, mas também na questão da forma que ele se colocou perante o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se confessarão novilho. Irmão, vamos fechar os nossos olhos? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque a tua palavra foi lida. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos conduzindo, esteja preparando tudo isso, ó Pai, que iremos meditar aqui. Que nós possamos, ó Pai, reconhecer que a tua misericórdia é presente em nossas vidas, que o teu amor é conosco. Então, ó Pai, te pedimos que nos incomode, para que, ao sairmos por aquela porta, possamos proclamar e também, ó Pai, e também levar o teu evangelho de maneira não só escutada, mas também prática. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, o primeiro ponto que nós estaremos trabalhando aqui é reconhecer o quebrantamento que nasce em nosso coração. Davi, como muitos já sabem, ele tinha pecado contra o Senhor. O Salmo 51 inteiro é de confissão, de arrependimento. Nós vemos Davi se prostrando diante do Senhor, daquilo que ele tinha feito,
daquilo que ele tinha cometido. E dentro desse ponto, reconhecer o quebrantamento que nasce em nosso coração, podemos tirar algumas ideias a serem trabalhadas aqui. A primeira delas é: Davi se encontra em uma amargura danada. O Salmo 51:1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ou seja, nós vemos Davi incomodado por aquilo que ele tinha feito, pelo seu pecado. Nós vemos Davi se colocando perante o Senhor, pedindo perdão: Senhor, eu não mereço nada que venha de ti. Muitos pregadores e a própria palavra de Deus mostra a história de Davi como um homem chamado realmente por Deus, o homem a quem Deus queria que estivesse à frente do povo de Israel, que fosse rei e que liderasse aquele povo. E Davi, ele foi bom, ele teve boas atitudes na questão de guerrear, na questão de estar à frente do povo. Mas na questão familiar, na questão pessoal, Davi era realmente perturbado. Ele tinha alguns conflitos consigo, ele tinha alguns conflitos com o Senhor. E nós vemos que todos aqueles que são escolhidos por Deus, que aceitam os chamados de Deus, também têm falhas. Eu tenho falha e você também tem falha. Ou seja, nós nos encontramos muitas vezes em uma amargura danada em nossas vidas. A outra ideia, irmãos, que podemos trabalhar é que Davi está se culpando eternamente pelo o que fez. Essa palavra eternamente poderia até ser, no lugar de eternamente, está se culpando profundamente. Até o meu professor lá do seminário, a hora que ele deu uma lida no meu esboço, ele falou, na forma do português em si, a frase seria ideal colocar profundamente. Mas quando você colocou eternamente, você põe Davi realmente se culpando. Você coloca Davi com um peso nas costas. Você põe ele carregando aquele fardo que ele ainda não tinha conseguido superar. Daquele pecado que ele ainda estaria se remoendo por dentro dele. E o Salmo 51:2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Davi já reconhecia aquilo que ele tinha feito. Mesmo antes de tudo aquilo que ele fez com Urias, Davi já sentia no coração dele, a princípio, em primeiro momento, que ele estava errado, que a decisão a se tomar não era aquela. E o meu pecado está sempre diante de mim. Veja que forte, o meu pecado está sempre diante de mim. Sou escolhido por Deus? Sou. Derrotei o Golias, tenho o cargo de rei, de líder, mas o pecado está diante de mim. O pecado não sai das nossas vidas. O pecado é a consequência. Nós já nascemos pecadores. Davi já tinha nascido pecador. Por mais que ele fosse escolhido, por mais que ele fosse o rei, o pecado estava diante da vida dele. E quantas vezes nós nos perguntamos, será que nós estamos vendo o pecado que está diante de nós? Será que na nossa caminhada, fora da igreja ou aqui na igreja, nós estamos conseguindo enxergar aquilo que nós estamos fazendo de ruim? Será que nós estamos tendo o primeiro passo que Davi fez, de entrar em constante amargura, em constante depressão, e depois ficar se culpando pelo que fez? Será que nós temos trabalhado esses pontos na nossa vida?
Creio que muitas vezes nós fugimos dos nossos pecados. Creio que em muitas vezes, quando nós já sabemos que o pecado está à nossa frente, nós queremos se esconder de Deus. Nós não queremos vir à igreja porque sabemos que lá nós vamos ser incomodados pela palavra do Senhor. É mais fácil ficar em casa assistindo televisão, vendo um futebol, do que enxergar o pecado que está diante de mim. O pecado que eu tenho carregado comigo. A terceira ideia que nós podemos trabalhar, irmãos, nesse ponto, é um quebrantamento verdadeiro. O que é um quebrantamento verdadeiro? Será que é só você vir, orar? Deus, por favor, perdoa todos os meus pecados. Todos, todos. E na segunda-feira eu torno a pecar de novo. Deus, aquilo que eu fiz era errado, eu sei disso. Eu sei que não era o certo a se fazer. Antes de eu cometê-lo, eu já sabia que o Senhor não iria ficar contente. Eu já sabia que eu iria contra a vontade do Senhor. Mas eu pequei. Será que quebrantamento é isso, irmão? É só isso? Não, quebrantamento vai mais além. Assim como nós já começamos a cantar, assim como nós já clamamos, já fizemos em adoração aqui no culto, louvando a Ele, podemos ver aqui tantas músicas que nós cantamos, de quebrantar, de se colocar diante de Deus e falar: eis os meus pecados, Senhor, me muda, me justifica por tudo aquilo que eu tenho feito. Podemos até olhar para Davi e pensar: bom, camarada, fazer aquilo que fez é totalmente errado, com certeza é errado. Tem o ditado popular: pimento no olho do outro é refresco, né? E nós queremos olhar muitas vezes para Davi com sentido de culpa. Mas, perante toda a palavra do Senhor, uma das pessoas a quem Deus escolheu, Davi, é um dos que realmente se achega e se quebranta de tal forma que muitos a quem Deus escolheu não o fez. Que muitos a quem Deus escolheu para ir evangelizar, para ir falar dele, para ir proclamar, não fez o que Davi fez. Não reconheceu o pecado. Não sentiu um quebrantamento verdadeiro. Salmo 51:4 diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, julgamento, quem julga é Deus. Davi já sabia que ali Deus iria julgá-lo. Davi já sabia: estou me quebrantando, estou me colocando na presença do Senhor, estou pedindo perdão, estou clamando perdão para Deus, eu estou pedindo renovação para Deus colocar uma justiça nova em mim. Mas as consequências estarão. Mas haverá problemas nas nossas escolhas. Davi fez uma escolha e houve problemas. Então, quebrantamento verdadeiro, irmãos, é isso aí. Pequei contra ti somente. Ou seja, quando nós pecamos de forma direta, é contra Deus. Quando nós vamos contra a vontade de Deus, quando nós andamos diferente, temos a atitude diferente daquilo que Cristo fez aqui na terra, quando nós olhamos para Cristo, vemos que Ele não pecou, e nós, como seres humanos, logicamente, Deus colocou o Cristo aqui na terra como homem, mas ainda assim, Ele não tinha deixado de ser divindade. Cristo tinha o desejo de querer fugir. Quando ele sobe ao Getsemane, a gente vê que ele fala o quê? Senhor, Pai, o Espírito é forte, o Espírito que está dentro de mim, aquilo que vem de ti é forte.
Eu sei que a minha obrigação é ir morrer por este povo. Eu sei que eu preciso ir até a cruz, eu sei que eu preciso morrer por esses pecados, Deus. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Nós vemos um momento onde Cristo tem a humildade de se colocar perante o Senhor, da mesma humildade que Davi teve em se colocar diante do Senhor, e falar: Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Nós vemos o quebrantamento verdadeiro. Cristo já nos ensina o que é um quebrantamento verdadeiro na sua caminhada. Não só no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento, aqui no Salmo. Quebrantamento verdadeiro é isso: nós nos colocarmos verdadeiramente na presença do Senhor, verdadeiramente, e falar: Senhor, pequei contra ti somente. Segundo ponto que podemos trabalhar, irmãos, é: a fé nos leva de encontro com a misericórdia de Deus. A nossa fé é o ponto-chave que nos faz crer em um Deus misericordioso. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi se quebrantou verdadeiramente perante o Senhor. Davi falou: Deus, eu quero mudança. Eu quero uma nova vida. Eu quero ser lavado pelo Teu Espírito. Pelo menos eu nunca tive a oportunidade de ir em outro país e ver como que é a neve, como que é a consistência dela e tal. Mas nós vemos em programas, na televisão, que ela é muito branquinha, né? Então você imagine a hora que Davi faz: ficarei mais alvo que a neve. Ou seja, ele quer ficar limpo mesmo. E nós temos que ter essa consciência. A impureza habita em nós. Porém, Cristo pode tirar toda a impureza, toda a iniquidade que há em nosso coração. A busca de um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconhecia que a sua fé levava ao encontro da misericórdia de Deus. Deus reconheceu a fé de Davi, de se achegar, de pedir perdão, de colocar as cartas na mesa e falar: Deus, eu fiz isso. Davi queria buscar um coração puro. Nós vemos que na nossa caminhada como cristão, a gente sempre pede isso para Deus: Deus, me renova, me restaura. O choro vem pela noite, mas a alegria já vem pela manhã. Coloque em mim, Deus, um coração puro. Nós sempre falamos isso. E é interessante, né, que nós sempre falamos, mas nunca vivemos. Muitas vezes nós deixamos de pensar na nossa oração. Nós vamos jogando as palavras aleatórias, sem ao menos saber que o momento de oração é onde você tem a oportunidade de conversar com Deus. É onde você vai estar expondo tudo aquilo que você tem passado. É onde você, como filho de Deus, vai falar: Deus, eu quero um coração puro. Eu quero um coração puro. Um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Imaginemos nós com um coração puro e um espírito inabalável. Um espírito onde está fortalecido
onde está em completa ligação com Cristo, aonde o Pai, o Filho e o Espírito trabalham juntos, aonde eles estão em constante movimento na nossa vida, mudando as nossas atitudes, fazendo com que a nossa fé nos leve ao encontro da misericórdia de Deus. Essa terceira ideia que eu pude tirar desse salmo, eu achei bem interessante. Deus coloca a justiça em Davi. Ou seja, quando Deus muda, quando Deus nos renova, Ele não quer que nós tenhamos de 100%, 20% de mudança, não. Ele quer uma mudança por completo. E Ele coloca a justiça realmente em nossa vida. Deus coloca a sua justiça para que nós olhemos para Ele e falamos: Deus, o quão bom é a sua justiça. Pessoas dizem que Deus é aquele que obriga o teu povo a adorá-lo. Não, Deus não precisa de nós, irmãos. É nós que precisamos de Deus. Você já parou para pensar o quanto a morte de Cristo tem importância, tem um peso para a nossa vida? Você já parou para pensar o quanto a justiça de Deus, não só na vida de Davi, como na nossa vida, é uma questão única, porque você está sendo justificado por Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez eu e você. Uma justiça divina, uma justiça verdadeira. Hoje a sociedade está bem complicada, pois eu posso estar indo aqui embora da igreja e, por exemplo, está andando lá na Paulista e aconteceu alguma coisa e um policial me prender, sem ao menos eu ter ligação com aquilo que aconteceu. Aí eu sou preso, vou para a justiça e o juiz me culpa. O juiz me declara culpado. Você vai ter que ficar 3 anos na prisão, ou o resto da sua vida. Mas nós vemos que a justiça de Deus é verdadeira. Deus sabe o que eu e você estamos fazendo. Deus sabe o que o nosso pensamento, quais são as ideias que estão em nossos pensamentos. Deus sabe qual vai ser a nossa atitude ao sairmos por aquela porta. Se vai ser realmente abraçar o irmão, Deus te abençoe, verdadeiramente, ou se vai ser, irmão, Deus te abençoe, e vai descer por ali e vai começar a fofocar da vida do irmão. Ah, você viu que roupa que o irmão estava? Ah, você viu o irmão lá, como é que ele estava? Ah, nossa, a família dele está passando por isso. Deus não faz isso. E nós não temos o poder de justificar, já falamos sobre isso aqui, nós não temos, quem tem é Deus. E a justiça de Deus é verdadeira. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ou seja, Davi fala que a língua dele exaltará a justiça de Deus. Ele falará daquele Deus com mais amor, com mais perfeição possível na capacidade humana, daquilo que ele já tem falado, daquilo que ele já tem vivido. Nós temos que exaltar a justiça de Deus. Quando nós erramos, precisamos sim exaltar a justiça de Deus e falar: Deus, o Senhor tem completo acesso a ver o que é bom e o que é ruim, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. O Senhor pode julgar. Mas a partir desse julgamento, nós precisamos mudar. Nós precisamos ter uma caminhada íntegra para com Deus. Pois a justiça de Deus, Deus colocar a justiça no homem,
é forte. Pois o homem é pecador, o homem e a mulher é pecador. Nós nascemos já em constante pecado. Porém, a justiça de Deus é verdadeira e Ele quer, muitas vezes, sim, nos justificar por aquilo que nós estamos fazendo, mas não é com um olhar crítico de querer fazer mal para você, ou com um olhar que nós devemos ter medo de Deus. Não, não é isso. Ele quer justificar para que realmente eu e você mude, para que realmente eu e você, quando formos quebrantar perante Ele, seja verdadeiro. Separei um texto que está lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 39 ao 43, ainda dentro deste ponto, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentenças? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, Cristo, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que Cristo foi crucificado em meio a dois ladrões. E um ladrão quer falar: bom, mas você é Cristo, você pode se salvar, você pode nos salvar. E o outro não, o outro já vai de frente e não é desse jeito. Nós estamos aqui porque nós erramos. Nós estamos aqui porque nós pecamos. E este nada fez. E este teve uma vida perfeita. E este está morrendo por mim e por você. E esses 3 pontos que nós acabamos de ver, da fé, ponto-chave que nos faz crer em um Deus, a busca de um coração puro, e Deus coloca a justiça, podemos ver que Deus faz isso também com o ladrão lá na cruz. Nós vemos que o ladrão realmente está disposto a mudar. Nós vemos que realmente, naqueles momentos de vida, ele conseguiu ver que tudo aquilo que ele tinha feito, era errado. Ele percebeu que os crimes, que as pessoas que talvez ele tenha matado, que toda a sua trajetória pela terra trouxe consequências no final da vida dele. Mas a fé dele levou-o ao encontro da misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia com ele ainda nos últimos instantes de vida. Você imagine o quão belo é Cristo olhando para ele e falando: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Filho, você fez tudo. Você errou, realmente, você está certo. Eu não preciso estar aqui. Perdão. Eu não tenho o porquê estar aqui, porque eu não fiz nada. Mas o chamado de meu Pai é maior. Mas o chamado de Deus para que eu viesse até a cruz do Calvário e fosse crucificado por vocês é maior. O meu amor por vocês é maior. Imagine uma pessoa que talvez tenha estrupado uma criança ou tenha feito algo que não é do agrado de Deus, sem querer comparar, tá, irmãos? Pecadinhos ou pecadão é questão de erro mesmo, é questão de nós pecarmos, independente do tamanho do pecado. Você imagine Cristo olhando para você: ó, eu te dou essa chance no seu último instante de vida. Irmãos, nós precisamos acordar. Deus está nos dando a chance a cada dia. Jesus está abrindo as portas. Jesus está dando a renovação a cada manhã, para mim e para você.
Todos os dias, Jesus fala: a salvação está aqui. A salvação está aqui. Eu quero você comigo. Eu quero que você seja salvo. Podemos ver que o outro ladrão também poderia ser salvo. O outro ladrão até deu uma indireta para Jesus: bom, salva você e salva nós também, fica tudo certo. Mas ele não estava se colocando, ele não estava se quebrantando perante o Senhor. O quebrantamento dele não era verdadeiro. Porém o do outro era. O do outro a qual falou, o do outro a qual defendeu a Cristo, o do outro a qual falou: não, nós temos sim que morrer, nós merecemos. E olha para Cristo buscando oportunidade de renovação. Por isso eu digo para vocês, irmãos, vivam o dia de amanhã como se fosse o último. Vivam. Vivam na presença do Senhor. Vivam em completa adoração com Ele. Pois eu posso afirmar que no dia do julgamento isso vai ser importante. Não vai ser em vão. A sua adoração, o seu quebrantamento não vai ser em vão. A tua fé não vai ser em vão. O terceiro ponto que podemos trabalhar, irmãos, é um quebrantamento verdadeiro leva à mudança. Ou seja, nós vemos que nós temos que reconhecer o quebrantamento que nasce em nosso coração. Vemos que a nossa fé nos leva ao encontro da misericórdia de Deus. E vemos também que para concluir esses dois pontos, essas duas ideias, que o quebrantamento verdadeiro leva à mudança. Após tudo isso que eu e você passamos, após tudo isso que Davi passou, nos leva a querer mudar. Davi quer ser usado por Deus. Davi já era usado por Deus. Davi foi usado por Deus. Davi foi escolhido por Deus, escolhido a dedo. Seus irmãos já chegaram: não é esse que eu quero. Senhor, mas aquele, não, Samuel, não é este que eu quero. Ah, tem um outro lá baixinho. Eu sou baixinho, tá, gente? Eu me imagino como Davi. Tem um outro lá baixinho, tem um outro lá ruivinho, cheio de sardinha. Feinho, magrinho, Senhor. Cuida de ovelhas. Que força que ele vai ter? Não, eu quero ele. Eu quero ele. E Deus fala para você: eu quero você. No meu caso, eu quero você, Beto, para ir ao seminário e cuidar das minhas ovelhas. Ou vocês, nos seus trabalhos, nas suas casas, eu quero cada um de vocês fazendo isto. Deus escolheu Davi, sabendo de todas as suas falhas, sabendo de tudo aquilo que ele já iria cometer. Porém, Davi fez a vontade de Deus, derrotou Golias, cuidou do povo, pecou, e depois, novamente, mudado, ele quer ser usado por Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Prova, irmãos. Salmo 51:15 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará. Ou seja, a minha boca falará de ti os teus louvores. Eu irei falar de tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu quero ser usado mais por ti. Eu errei, mas eu quero ser usado, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei que o meu chamado ainda, apesar dos meus erros, estão presentes no meu sangue. Ele vai além. E para nós amarrarmos essa ideia de que
Davi queria ser usado mais por Deus. Podemos pegar a segunda ideia, que fala: Deus não quer falsos sacrifícios. Salmo 51:16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Seria fácil, irmãos, muito fácil, Davi ir, escolher um novilho saudável e fazer um holocausto para Deus. Falar: Senhor, aqui ó, meu sacrifício, tudo bonitinho, o novilho, tudo perfeitinho, novo, com a carne fresquinha, boa. Ó, estou fazendo em holocausto perante o Senhor, mas Deus não quer isso. No Antigo Testamento nós vemos, por toda a trajetória, desde Caim, Abel, Abraão, dentre outros, que o sacrificar animais era normal. Que o sacrifício de você fazer aquele holocausto para Deus era normal. Mas o princípio do sacrifício não é só você chegar e matar, colocá-lo ali e entregá-lo em holocausto a Cristo. Não. O princípio do sacrifício começa em você. Começa na sua atitude de se quebrantar perante Ele. Ah, Beto, mas hoje, nos nossos dias atuais, eu não posso chegar lá e matar um cachorro lá que eu acabei de comprar e sacrificar para Deus. Nos nossos dias atuais, nós não precisamos olhar o sacrifício em animais, mas o sacrifício em nossos bens. Muitas vezes nós queremos largar: Deus, eu vou sacrificar os meus bens para Ti. Eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ajudar aquele irmão que está precisando, vou sacrificar tudo que eu tenho, Deus. Mas será que realmente é isso que Deus quer? Sacrifícios de bens? Sacrifícios de animais? Não. Pois nós vemos que o Salmos 51:16 fala que não comprases em sacrifícios. Deus, Ele não quer sacrifícios de bens, Ele não quer os sacrifícios de animais. E para concluirmos essa ideia do sacrifício, nós vemos quebrantamento e arrependimento e sacrifícios. 3 palavras que fazem toda a diferença: quebrantamento, arrependimento e sacrifício. Ou seja, primeiro vem você se quebrantar. Primeiro vem você se arrepender. Se quebrantar. Você se colocar da mesma maneira que Davi se colocou perante Deus, falando: Deus, é isso que eu tenho feito. Quero mudar, é isso aqui. Tá, Deus vai te perdoar. Vai. Você se quebrantou, você se colocou na presença dele e, consequentemente, vai se arrepender. Se arrepender para fazer amanhã? Não. Se arrepender e não querer fazer mais aquilo. Beto, mas o pecado que eu faço ainda é um incômodo na minha vida. Eu não consigo largar ele por completo. Eu não consigo. Mas, irmãos, Deus vai trabalhar isso na sua vida dia após dia. Eu tenho problema em fumar, eu tenho problema em beber, eu sou viciado em bebida. Todos os dias no bar. Irmão, se você é viciado em bebida, tenta aí um dia. Começa por aí, vai cortando. Vai cortando os hábitos que você e eu temos naquelas atitudes, naqueles pecados. Que Deus vai nos lapidando, Deus vai nos acertando ali, vai arrumando aqui, vai arrumando ali, e a hora que nós percebemos, aquele pecado que nós cometíamos, não iremos cometer mais. Por quê? Porque houve o quebrantamento verdadeiro, e porque houve o arrependimento verdadeiro. Aí iremos sacrificar. Aí iremos sacrificar em verdade. E os sacrifícios verdadeiros, Salmo 51:17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus, que são da vontade de Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o seu quebrantamento verdadeiro. Deus não despreza o seu coração que está compungido, que está em contrito, que está cheio de culpa. Deus não despreza isso.
Na verdade, Deus gosta disto. Quando eu e você nos quebrantamos, quando eu e você cantamos, mas quando cantamos realmente prestando atenção na letra, não só jogando palavras, irmãos, como eu já disse, nós vemos a mudança de Deus. O sacrifício é o nosso espírito quebrantado, é a nossa mudança, é o nosso sacrifício por Cristo, assim como Ele fez o teu sacrifício por nós. E para concluir, irmão, os pontos que trabalhamos aqui, deixa a seguinte mensagem para os irmãos. Sendo assim, precisamos quebrantar o nosso coração perante o Senhor, buscando a mudança, a misericórdia que vem do Deus, Criador dos céus e da terra. Davi foi chamado por Deus, onde a sua missão era liderar o seu povo da melhor forma possível. Contudo, ele se relacionou com Batseba, que era casada, e enviou seu esposo Urias para a batalha, ou melhor dizendo, para a morte. Quando ele se relaciona com Batseba, quando ele tem aquele filho, e ele coloca Urias à frente da batalha para ser morto, é porque Davi queria tirar aquela culpa. Seria mais fácil, sim, se ele tivesse se quebrantado antes disso. Seria mais fácil se ele tivesse parado para pensar e falar: poxa, o que eu fiz? O que eu fiz? Seria fácil? Seria. Davi se redimiu com o Senhor, se prostrou aos pés do Divino. Da mesma forma, devemos reconhecer as nossas falhas, devemos pedir perdão pelos nossos pecados, sabendo o quanto um quebrantamento verdadeiro é importante para as nossas vidas. Portanto, façamos a diferença como igreja, tendo a certeza de que a misericórdia do Senhor vem ao nosso encontro, quando verdadeiramente nos quebrantamos em Tua presença. Por mais que Davi errou em ter colocado Urias à frente da batalha, por mais que Davi errou em ter se relacionado com Batseba, houve consequências. Houve. Aquele filho que estava dentro de Batseba, a quem ela iria dar à luz, morreu. Então, os nossos pecados têm sim consequência. Então, irmão, se você tem errado, se você tem pecado, e muitas vezes deixa de se quebrantar perante o Senhor, ou se quebranta, não em verdadeiro, não com a vontade, com a disposição de querer mudar, não vai adiantar. Se eu e você estamos tendo essa atitude, vamos mudar. Vamos fazer a diferença na sociedade como Igreja de Cristo. Amém? Convido você a vir aqui à frente, vamos orar, vamos pedir que a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas. Se você tem errado, tem tido algumas atitudes que não é da vontade dEle, vamos nos colocar na presença dEle, assim como nós já cantamos, já ouvimos de Tua palavra, vamos nos colocar todos juntos em comunhão para pedir perdão por todas as nossas falhas. Fechemos os nossos olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque mesmo nós, não merecendo o Teu perdão, mesmo nós, ó Pai, indo contra a Tua vontade, o Senhor está de braços abertos, nos esperando.
o Senhor está disposto a nos dar o teu perdão, a nos dar o teu amor. Obrigado, ó Pai, pelo teu Espírito. Obrigado, ó Pai, pelo teu Filho, aquele que se sacrificou, ó Pai, por nós. E que nós, Deus, possamos realmente ter um quebrantamento verdadeiro perante Ti. Que nós possamos olhar, ó Pai, rever todas as nossas falhas, tudo aquilo que temos feito, para realmente nos colocarmos em Tua presença, Te pedirmos perdão e estarmos dispostos a mudarmos. Ó Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor, que está aqui, no Teu templo, na Tua igreja. Que a Tua palavra, Pai, realmente te nos incomode, que a Tua palavra realmente dê fruto através de nós. Que nós não só, Pai, busquemos mudança um com os outros, aqui preciso melhorar com o meu irmão, não, ó Pai, que nós também buscamos reconhecer que aqueles que estão lá fora precisam também do Teu abraço. Que nós possamos levar, ó Pai, o Teu amor, que nós possamos viver a Tua palavra aqui pregada hoje, Deus. Peço pela vida de cada um, ó Pai, que você chegou aqui, daqueles que ainda estão sentados. Peço que haja uma renovação, uma restauração, e que amanhã, ó Pai, pela manhã, nós possamos caminhar mais íntegros, um pouquinho mais, ó Pai, só um pouquinho, parecido com Cristo. Pois sabemos que nós não temos capacidade para se achegarmos, para fazermos aquilo que Cristo fez. Obrigado, ó Pai, pela vida do pastor, obrigado pela vida dessa igreja, pela vida dos presbíteros, ó Pai, dos diáconos, da liderança que está à frente desta igreja. Que o Senhor também esteja nos abençoando, ó Pai, nos dando um restinho de semana, nos dando uma noite de descanso, Deus, em Tua presença, onde nós iremos deitar a nossa cabeça no travesseiro e pensar em nossas atitudes. Que a Tua palavra dê frutos, ó Pai, através de nós. Que pessoas possam ser mudadas, ó Pai. Que nós possamos ser usados como instrumentos em Tuas mãos. É isso que nós te pedimos, ó Pai. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Passamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Que o amor do nosso Senhor Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco hoje e sempre. Amém. Irmãos, rapidamente passando os avisos. O pastor esteve ministrando hoje o casamento do Júnior e a Fernanda, e ambos das Artes, que é na cidade lá, isso? Não sei onde, não conheço essa cidade, viu, irmão? Ambu das Artes. Então, o nosso trabalho durante a semana continua. Grupos de vida, segunda-feira aqui no templo, quarta-feira na casa da Dona Helena, quinta-feira na casa do Adson e Juliane. E, irmãos, você que ainda não está participando, venha, converse com o Gustavo, esteja disposto a ir, que creio eu que tem dado muitos frutos, né, Gu, para a igreja. Casamento dia 17, da Kelly e o Tiago. Então, já vamos marcando na nossa agenda que dia 17 nós estaremos lá no casamento da Kelly com o Tiago. E jovens e adolescentes, culto já na próxima semana, não vamos parar com o trabalho. E também nós marcamos na segunda-feira porque vai entrar, não é legal fazer os dois ao mesmo tempo. Então vamos estar participando essa semana do culto e na próxima semana dar um abraço para os nossos irmãos que estão se casando. Que a paz de Cristo, irmãos, estejam com cada um de vocês e que nós possamos realmente viver aquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Amém.